a apresentação oficial do técnico Vitor Pereira no Flamengo. O Vitor Pereira chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, por volta ali das 6 horas da manhã. O português assinará contrato válido por uma temporada com o Flamengo e já vai iniciar a preparação para as competições do primeiro semestre. O Vitor Pereira, ele conversou com a imprensa e falou o seguinte sobre os títulos terem sido o motivo dele aceitar esse desafio, de até mesmo trocar o Corinthians pelo Flamengo. Abre aspas, foi exatamente isso que me trouxe, esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos, fecha aspas. E sobre ter uma vantagem, ele também respondeu, abre aspas, naturalmente foram 10 meses no Brasil que me permitem ter conhecimento das equipes e do Flamengo também. Conhecimento dos jogadores. É uma vantagem que, sinceramente, um ano atrás eu não tinha, mas neste momento tenho, fecha aspas. Vitor Pereira foi recepcionado no aeroporto por Mário Monteiro, preparador físico, que fazia parte da comissão de Jorge Jesus, e pelo auxiliar Rui Quinta. Ambos já iniciaram o trabalho no Ninho do Urubu. Questionado pela ESPN sobre se a família o acompanharia no Rio de Janeiro, o treinador se esquivou da pergunta. Vamos deixar para a coletiva, disse o português, já deixando o aeroporto. Recentemente, Davi Luiz e Everton Ribeiro, dois jogadores do time principal do Flamengo, duas lideranças do Flamengo, fizeram elogios a Vitor Pereira, desejaram sucesso na sua nova jornada no Rio de Janeiro. A apresentação oficial, portanto, está marcada para as 14 horas, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E aí, Mauro César Pereira, o Vitor já chegando ao Rio de Janeiro, já tendo esse desafio de comandar o Flamengo nas competições do primeiro semestre e se esquivando também sobre as perguntas em relação à família dele. Acho que ele se esquivou, não. Eu acho que ele não estava no local adequado para falar sobre isso, né? Ele estava no aeroporto, chegando, com o torcedor no meio, gente ali abordando. Aliás, alguns coleguinhas aqui de São Paulo disseram que o jornalista, quase que chamando de frouxo os jornalistas do Rio, como se os caras não tivessem feito pergunta. Fizeram pergunta assim, mais de um. Você citou aí a ESPN, a Isabelle Costa, repórter lá do canal Paparazzo Rubro Negro, também perguntou. Só que tinha torcedor no meio, gente querendo abraçar o cara. Ele, evidentemente, não dá para falar sobre um assunto desse no meio daquele furdunço todo, né? Aquela confusão toda. Não, vou falar agora a situação aqui, a minha sogra, não dá. Ele tem que falar isso na coletiva, sentadinho, bonitinho, com calma, né? Mas as pessoas estão tão desesperadas por esse assunto que elas querem que o cara desça do avião já fazendo um pronunciamento do aeroporto. Ele poderia nem falar com ninguém. O próprio Gerson, que foi apresentado também hoje como recontratação do Flamengo, ele passou direto, só deu um tchauzinho e foi embora. Tinha uma galera de jornalistas esperando quando ele chegou no dia anterior, né? Dia 1º, se não me engano. O Vitor chegou ontem, dia 2, de manhã cedo. E na coletiva ele vai falar, isso vai ser perguntado, obviamente, alguém vai perguntar, perguntaram no aeroporto, vão perguntar lá. Eu imagino uma caravana de colegas da imprensa de São Paulo, agora todos num avião lotado, indo não pro Rio, para fazer as perguntas, né? Porque estão tão preocupados com isso, até a ponto de atacar os colegas que fizeram as perguntas, gente. Fizeram, só que o cara não vai responder ali. É óbvio, eu também não responderia ali. Não é o local adequado para você poder desenvolver um raciocínio e falar sobre um assunto que gerou tamanha polêmica. Na coletiva ele vai ter tempo, condições de temperatura e pressão adequadas para responder. Um dia mais, calma. Mais um dia. Ele chegou ontem, segunda-feira, de terça-feira, o homem vai falar sobre esse negócio para ver se esse assunto tem uma definição. E aí tem um ponto que é importante. Eu mantenho minha opinião. Eu acho que ele não agiu da maneira correta porque deveria ter falado a verdade. Também não conheço a versão dele. Vamos conhecer a versão dele agora. Tudo com calma. Com calma, exato. Porque é aquela coisa. Tem uma coisa básica do jornalismo que é ouvir o outro lado. O outro lado ainda não se pronunciou. Não. Então vamos saber que diabo ele vai falar. De repente o cara faz uma revelação bombástica e a gente fala, caramba, a gente não sabia disso. Então vamos ver. Ou então ele pode se desculpar, como se desculpou, por exemplo, com os corintianos, quando citou o Liverpool uma vez. Que ele falou, não, eu também gostaria de treinar o Liverpool. Ele viu que pegou mal mesmo. Ele foi lá na coletiva seguinte, foi mal, peço desculpas aqui e tal. Não sabemos. Do dinheiro também. No da grana que ele falou, foi mais ou menos no meio do pacote, né? Então vamos ver o que vai acontecer, o que ele vai falar, quais são os argumentos que ele vai apresentar. Agora tem um ponto que é importante aí. Para mim, a resposta, essa é a razão pela qual ele não renovou com o Corinthians, né? Porque, na verdade, o Flamengo contrata um técnico sem emprego, né? Ele está sem contrato com o Corinthians a partir do dia 1º de janeiro, já oficialmente comunicado. Inclusive com coletivo
afetivo, com troca de elogios, o presidente se refere a ele como irmão, aquela coisa toda. Então já sabia que então, o Flamengo contrata um técnico que estava desempregado. Para mim está muito claro que ontem teve ele fez o treino, né? Aí teve uma entrevista com a TV do clube. A repórter da Flá TV, ela pergunta a ele, o que você achou do CT e tal, primeiro contato aqui com a estrutura sua de trabalho. Ele começa a falar. Ele fala, em dado momento, ele fala o seguinte, a estrutura é muito boa, o elenco é ótimo, a grosso modo, em outras palavras, ele diz isso. E foi por isso que eu não estava pensando em voltar para o Brasil, mas resolvi agora aceitar a proposta do Flamengo, por isso. Então está muito claro, gente, que quando ele rompe, para mim está muito claro. Eu acho que não deve ter surpresa na coletiva. Quando ele e o Corinthians chegam à conclusão de que não dava para continuar, por quê? Porque ele queria fazer mudanças no elenco. Como no dia 15 de novembro, o nosso companheiro Rodrigo Vessone, do site Meu Timão, publicou a matéria dizendo o seguinte: a questão familiar, sogra, etc. e tal, não é o principal, o único motivo para que ele não renove com o Corinthians. O Vitor quer fazer mudanças no elenco, quer rejuvenescer drasticamente o elenco e tal, e a diretoria não se vê em condições, ou não concorda, realmente isso demandaria dinheiro, tem que negociar o jogador, contratar outros, Faustos Vera, que é um jogador jovem e tal, para poder dar uma mexida no elenco. Ele queria fazer essas mudanças e o Corinthians não estava em condições de fazer, ou não queria fazer, enfim, não havia um acordo. Então eles rompem. Para não colocar, esse é o meu entendimento, vamos ver se na coletiva essa versão vai se confirmar. Para não chegar na coletiva, vai ser um negócio seguinte, senhor torcedor corintiano, o técnico aqui, vocês querem continuar, nós também, só que nós não temos condição de oferecer o que ele quer mais do que a gente pode oferecer, então ele vai embora. Falaram que não, tem a questão familiar, claro, eu acho que isso não é mentira. A sogra dele tem, acho que, Alzheimer, né? Então, uma pessoa que tem que ter uma pessoa da família próxima, mas isso não me parece que seja um grande problema se você trouxer a família, a sogra, todo mundo, e montar uma estrutura aqui em São Paulo, no Rio, onde for, como ele certamente tem lá em Portugal, onde vivem seus familiares, né? Imagino que seja isso que vai acontecer, enfim. Mas na primeira vinda dele para cá, é muito claro também que ele não vem para ficar muito tempo. Faz um contrato muito curto, um contrato de 9 meses aproximadamente. Chega em fevereiro, sabendo que em novembro acabou, vai embora. Copa do Mundo. Então assim, era um contrato meio tampão. Isso era muito claro, para mim, pelo menos, é muito claro. Só que ele muda de ideia, ele admite isso nessa entrevista rápida que ele dá, e a repórter não pergunta disso, pergunta outra coisa. E ele entra nesse assunto. Então, para mim, ali já deu a letra do que ele vai falar na coletiva. Ele deixa claro que ele não pretendia continuar no Brasil, como inicialmente também não queria vir ao Brasil, a informação que nós tínhamos, até que o Corinthians o convenceu a vir para cá, e ele viu que o mercado lá fora não sorriu para ele e veio treinar o Corinthians, né, no início de 2022. Então vamos ver o que ele vai dizer, né? Quais serão os argumentos que ele vai apresentar para isso tudo. Agora tem um ponto que é importante, é que essa coletiva, ela não é a coletiva do ex-técnico do Corinthians, é a coletiva do novo técnico do Flamengo. Esse assunto não vai ser o assunto central, gente. Não se iludam. Alguém vai perguntar, ele vai responder e vai ficar falando do Flamengo, o que ele quer fazer, como é que ele vai escalar o Gabigol, o Gerson chegou, se ele vai jogar com 3 zagueiros, etc. Perguntas do Flamengo vão ser feitas, evidentemente, e não tem cabimento alguém achar que os caras que estão lá no Rio de Janeiro para entrevistar o técnico do Flamengo fiquem falando de Corinthians a vida inteira. Aí é muito pro próprio umbigo.